Erivaldo R, galera do céu, hoje trarei, na missão de hoje, um recado muito importante. Assiste até o final, galera, porque é uma mensagem de Deus para a sua vida. Às vezes você tem 24 horas, uma semana, um mês, um ano inteiro, galera, 365 dias. E você, às vezes, não tirou um tempinho para orar, louvar, agradecer a Deus, meditar na palavra de Deus, praticar a palavra do Senhor. E hoje, Deus, através deste vídeo, vai se agradar muito, Senhor Jesus Cristo, se você parar para assistir esse vídeo todo, depois curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal de Erivaldo R. Galera do céu, deixa eu dizer para vocês, olha só como é que eu estou aqui. É isso mesmo. A mensagem de Deus hoje é uma mensagem muito importante. Observe bem. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18: Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que ele tem a chave da morte e do inferno. Lucas capítulo 1, versículo 37, Jesus disse porque ele é o Deus do impossível. Ageu capítulo 2, versículo 8, Jesus é dono do ouro e da prata. Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e tudo que nela há. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, versículo 7, está escrito: Deus é quem mata, Deus é quem faz viver, Deus é quem enriquece, Deus é quem empobrece, Deus é quem exalta, Deus é quem abate, Deus é quem pega o pobre do necessitado, ergue do monturo e faz assentar entre os príncipes da terra. A Bíblia diz também, em Isaías 43, versículo 13, antes que houvesse dia eu era e ninguém pode escapar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Lucas capítulo 1, versículo 37, Jesus disse porque ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Isso significa que Jesus Cristo tem todo o poder. Filipenses capítulo 1, capítulo 2 de Filipenses, versículo 10 e versículo 11. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 10 e versículo 11, está escrito: Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor para a glória do Deus Pai. A Bíblia diz, em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz que ele é a videira e nós as varas. Aquele que tiver nele dará muitos frutos, porque sem ele nada podemos fazer. Jesus disse em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará, salvar-se-á e achará pastagem. Jesus disse em João 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo, e aquele que estiver em mim saiu das trevas para a luz da vida. Logo, você percebe que Jesus Cristo está nos informando algo muito precioso. Se você estiver fraco, Abacuque 3, versículo 19, ele diz: Deus é a nossa salvação, a nossa fortaleza. Se você estiver desprotegido, Zacarias capítulo 2, versículo 5, Deus está dizendo: Eu sou o muro de fogo ao redor do meu povo. Salmo 125, verso 2, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, Deus está ao redor do seu povo. Salmo 91, verso 11, porque ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Salmo 91, verso 1, os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 121, verso 5, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Isso significa que Deus está contigo. Isaías 58, versículo 8, então romperá a tua luz com a alva, a tua cura brevemente brotará, a justiça de Deus irá diante da tua face, e a glória de Deus na tua retaguarda. A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse,
que Jesus é o alvo principal da nossa vida. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele é chamado a semente da mulher, ou seja, em todo o livro de Gênesis, aponta-se para Jesus o principal. No livro do Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. No livro de Levítico, ele é o sacrifício expiatório. No livro de Números, Jesus é a rocha ferida. No livro de Deuteronômio, Jesus é semelhante a Moisés. No livro de Josué, Jesus é o capitão dos exércitos do Senhor. No livro de Juízes, Jesus é o justificador. No livro de Ruth, Jesus é o parente divino. No livro de 1 e 2 Samuel, Jesus é semelhante ao rei Davi. No livro de 1 e 2 Reis, Jesus é o rei dos reis. No livro de 1 e 2 Crônica, Jesus é o rei prometido. No livro de Esdra, ele é o Senhor dos céus. No livro de Neemias, ele é o Senhor da terra. No livro de Esté, ele é o advogado. No livro de Jó, ele é o Redentor vivo. No livro de Salmo, Jesus é o nosso bom pastor. No livro de Provérbio, ele é a sabedoria de Deus. No livro de Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. No livro de Cantares, Jesus Cristo é o nosso amado. No livro de Isaías, ele é o profeta sofredor. No livro de Jeremias, Jesus é o renovo justo. No livro de Lamentação de Jeremias, ele é o varão de dores. No livro de Ezequiel, ele é o homem de quatro faces. No livro de Daniel, Jesus é o quarto homem da fornalha de fogo. No livro de Oséias, Jesus é o que liga nossas feridas. No livro de Joel, ele é a promessa do Espírito Santo. No livro de Amós, Jesus é o nosso Deus. No livro de Obadias, ele é o Senhor no seu reino. No livro de Jonas, Jesus é o Cristo, o profeta ressuscitado. No livro de Anaum, ele é o portador das boas novas. No livro de Miquéia, Jesus é nascido em Belém de Judá. No livro de Abacuque, Jesus é o Senhor no seu santo templo. Jesus, ele é o Senhor no seu santo templo. No livro de Sofonia, Jesus é o Senhor que está no meio de ti. No livro de Ageu, Jesus é o desejado das nações. No livro de Zacarias, Jesus é o preço do cordeiro. No livro de Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Em Mateus, ele é rei. Em Marcos, ele é servo. Em Lucas, ele é o homem perfeito. Em João, Jesus é o verbo vivo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão vivo que desceu do céu, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. No livro de Atos dos Apóstolos, Jesus é o Cristo ressuscitado. No livro de Romanos, Jesus é o nosso justificador. No livro de 1 e 2 Coríntios, Jesus Cristo é o único fundamento. No livro de Gálatas, Jesus Cristo é a revelação do Evangelho. No livro de Efésios, Jesus Cristo é a nossa fortaleza. No livro de Filipenses, Jesus Cristo é o nosso Deus. No livro de Colossenses, Jesus Cristo é o Senhor da paz. No livro de 1 e 2 Tessalonicenses, Jesus Cristo é o Senhor que há de vir. No livro de 1 Timóteo, Jesus Cristo é fiel. No livro de 2 Timóteo, Jesus é o Rei dos séculos. No livro de Tito, Jesus é a graça de Deus. No livro de Filemão, Jesus Cristo é o companheiro. No livro de Hebreus, Jesus é o único sacerdote por ordem de Melquisedeque que penetrou os céus. No livro de Tiago, Jesus Cristo é a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. No livro de 1 Pedro, Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina. No livro de 2 Pedro, Jesus Cristo é o Senhor que está voltando para arrebatar a sua igreja. No livro da 1ª Epístola de João, Jesus é o advogado junto ao Pai que nos justifica, que nos perdoa de todos os pecados. Na 3ª Epístola de João, na 2ª Epístola de João, Jesus é o nosso amado. Na 3ª Epístola de João, Jesus é o nosso companheiro. No livro de Judas, ele é aquele que virá no meio de milhares de santos. No livro do Apocalipse, Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, pregando o Evangelho, Jesus Cristo, ele mesmo entregou essas mensagens, está escrito nos seus sermões, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus disse: essa geração pede um sinal, e não tem um sinal a não ser do profeta Jonas.
Jesus disse: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Os milagres que foi operado em ti fosse operado em Sodoma e Gomorra, eles tinham se convertido. Jesus, ele pregava o evangelho do Antigo Testamento, tudo que estava escrito no Antigo Testamento, Jesus pregou nos seus sermões. É só examinar, observar o que Jesus falou nos sermões e ir para o Antigo Testamento e você vai ver ali a palavra de Deus escrita. Jesus era um pregador bíblia. Estava em Mateus 4, versículo 4, diz: está escrito. Está escrito, está escrito. Jesus pregava o que estava escrito tanto pelo dedo de Deus no Antigo Testamento, a qual Deus escreveu o decálogo, os 10 mandamentos com o próprio dedo, onde tem as suas digitais. E Deus usa os seus profetas para escrever a sua mensagem, o seu recado para todas as nações. Agora observe, preste bem atenção, que Jesus Cristo, através dessa mensagem poderosa, mostra claramente que ele é o professor dos professores. A Bíblia diz que Jesus era o professor na área da química, ele transforma água em vinho. O ser humano faz o refrigerante, o kisuke, mas só Jesus transformou a água em vinho. Sabemos que o vinho é feito da uva, mas Jesus transformou a água em vinho, sendo o professor dos professores na área da química. Na área da física, na matéria da física, Jesus é o professor dos professores, porque com um corpo igual ao nosso, andou por cima da água e mandou o apóstolo Pedro andar. Jesus quebra a lei da física e ele se torna o professor dos professores. Na matéria da matemática, Jesus pega 5 pães, 2 peixinhos, multiplica, depois divide para 5.000 pessoas sem conferir mulheres e crianças, ainda sobrou 12 cestos. Na matéria da engenharia, da construção civil, Jesus nos surpreende como professor dos professores na área da construção civil. Observe que ele fez um muro de água. Ele abre o Mar Vermelho e faz 2 muralhas de água. Ele abre o Rio Jordão e faz 2 muralhas de água. O pedreiro e o engenheiro sabem muito bem que ele pode fazer um muro de tijolo, um muro de ferro, de bronze, de prata, um muro de plástico, um muro de muitas coisas, mas muro de água só Jesus Cristo faz. Eu quero te dizer que na matéria da eletricidade, Jesus não precisou do transformador, dos fios elétricos, do bocal da lâmpada. Ele disse em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz. Jesus Cristo, ele é o professor dos professores. Por isso, ele te aconselha nesta hora que você, como diz no Salmo 37, verso 5, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele mais o fará. Provérbio 3, verso 6, reconhece teus caminhos e Deus endireitará tuas veredas. Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus pregou a sua primeira mensagem dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27, ele disse, todos que ouvirem as minhas palavras e as praticarem, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, assopraram o vento, veio com ímpeto sobre aquela casa e não a derribou, porque estava edificada na rocha. Todos que ouvirem minhas palavras e não as praticarem, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, assopraram o vento, veio com ímpeto sobre aquela casa e a derribou, e grande foi a sua queda. Jesus estava falando de 2 situações. As pessoas que ouvem a sua palavra e a praticam, prudente. As pessoas que ouvem sua palavra e não a praticam, insensato. Mas observe a importância da poderosa palavra de Deus. Preste bem atenção. A poderosa palavra de Deus, dita pelo próprio Deus, em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. O que é que vê Jeremias? Respondeu Jeremias, vejo uma vara de amendoeira. Disse Deus, viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Isaías 55, versículo 11, Deus disse, as palavras que saíram da minha boca não voltará para mim vazia, mas antes prosperará naquilo que eu a designei. Amós capítulo 8, versículo 11, Deus diz, enviarei uma grande fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a minha palavra, diz o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 4, versículo 4, disse Jesus, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Jesus disse, bem-aventurado o que lê, o que ouve as palavras desta profecia, e guarda as coisas que lá estão escritas, porque o tempo está próximo.
A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 17, santificado na verdade porque a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, pela palavra e pela oração é santificado. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é com espada de dois gumes que penetra a divisão da alma do espírito, juntas e medula apta para discernir as distensões do coração e do pensamento. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo de número 7, Jesus disse: permanecei em mim e na minha palavra, tudo o que pedir será feito. Aqui está o segredo da bênção. Aqui está o segredo da vitória, é você permanecer em Jesus e na sua poderosa palavra. O que você pedir, Jesus vai conceder para você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, está escrito: porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Jesus comanda os céus e a terra, e quando você tem um tempo de manhã cedo para dizer bom dia Espírito Santo, ou pela tarde, boa tarde Espírito Santo, ou pela noite, boa noite Espírito Santo. Então você ser grato a Deus para tirar um tempinho. Deus não quer muito da gente, mas ter um tempinho para ler a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus, para agradecer a Deus pelo dia a dia, pelo pão de cada dia, pelo calçar, pelo vestir. Os discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 8 ao 10, disse para Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus começou a ensinar eles dizendo: vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, a glória, o poder, a majestade, agora e para todo sempre. Amém. Então Jesus ensinou os seus discípulos a orar, a agradecer a Deus por tudo. Por isso, seja humilde, seja manso. Jesus disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Logo, você percebe que Jesus está nos dando instruções, está nos ensinando a tomar posse da vitória. Ele garante as bênçãos na nossa vida, como diz em Mateus 28, versículo 18, Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Efésios capítulo 1, versículo 3 está escrito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos celestial em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus Cristo tem toda a bênção, tem todo o poder para nos fazer mais do que vencedor, para nos fazer mais do que campeão. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que vai ouvir esta mensagem, ouça do início ao final e compartilhe com seus amigos em todas as redes sociais. Convida a todos para ouvir esta mensagem poderosa, porque no final desta mensagem, eu, pastor Erivaldo Rocha, vou estar orando por você, vou estar ministrando as bênçãos de Deus na sua vida. Jesus Cristo nos deu esta autoridade. Hebreus capítulo 13, versículo 17, pode ler na sua Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo 17, está escrito na sua Bíblia: obedecei aos vossos pastores, a qual velos pelas vossas almas e hão de dar conta dela. Lá, a palavra de Deus manda você obedecer à voz do seu pastor. Eu, como pastor brasileiro, estou orando por todas as pessoas do Brasil, por todas as demais nações, orando, intercedendo pela sua vida, para que Deus abençoe os seus projetos ideais, para que Deus realize os teus sonhos, para que Deus te fortaleça, para que Deus cure você que está doente, para que Deus alegre você que está triste, para Deus proteger você que se sente desprotegido, para Deus estar contigo 24 horas, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 3, versículo 16, não sabes vós que somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Deus está contigo 24 horas. Não penses que você está só. Não pense que ninguém te dá atenção, ninguém te valoriza. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te perdoar de todos os teus pecados, para te fazer uma nova criatura. Romanos capítulo 5, versículo 9, está escrito que o sangue de Jesus nos santifica de todos os pecados. 1 Coríntios
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito: os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Isso significa que Jesus está mudando a sua vida, transformando a sua vida. Na primeira epístola de João, perto do Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, está escrito: se algum de vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que nos justifica de todos os pecados. Jesus nos perdoa de todos os pecados. Logo, você percebe dentro das páginas seletivas da Bíblia Sagrada, desde os pergaminhos dos papilos, desde a época dos profetas e dos discípulos de Jesus, até agora, Jesus deixou a ordem dada para nós, servos do Senhor, profetas de Deus, filho do Deus Altíssimo, anunciarmos o Evangelho para todos. Jesus disse em Mateus 24, versículo 14, o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, a testemunha a todos os povos, aí virá o fim. Jesus disse em Marcos 16, versículo 15, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas capítulo 3, versículo 6, Jesus disse: toda a carne verá a salvação de Deus. Logo você percebe que Jesus está dando a oportunidade a todo ser humano, desde a primeira geração até as gerações de hoje, em pleno século 21, Deus está sendo justo com todo ser humano. Ninguém vai escapar, independente de religião. Jesus vai dar oportunidade para todos ouvir o Evangelho, para todos ouvir a palavra de Deus, o anúncio do reino dos céus, por intermédio da palavra poderosa de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Logo, você percebe que Jesus, ele, dentro das profecias do Antigo Testamento, foi otorgado a sua missão de morrer por nós, nos dando perdão. Para quem entende a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai compreender facilmente que necessitava que Jesus Cristo passasse por aquele processo para que ele viesse nos dar a salvação, perdão dos pecados, porque a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, da nossa vã maneira de viver, que por tradição aprendeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, sem mácula e sem ruga. Ou seja, Jesus no terceiro dia ressuscitou. Como diz em Mateus 28 e 18, Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele fez promessa em Mateus 24, versículo 30 e versículo 31, Jesus disse: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O arcanjo tocará a trombeta e reunirá dos quatro cantos dos céus escolhido. Em Atos capítulo 1, versículo 11, dois anjos aparecem para os discípulos e diz: varões galileus, porque olhais para cima, este Jesus que foi recebido em cima do céu, da mesma forma que viste, ele virá. Jesus deixou a promessa de vir buscar a sua igreja. E pela Bíblia, 1 Coríntios 15, versículo 52, no abrir e piscar de olho, ante o suado toque da última trombeta, nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quando a trombeta tocar, Deus vai ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. E vamos encontrar Jesus. E a Bíblia diz: o que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, esse corpo nosso de terra, de pó, vai ser transformado em anjo. A Bíblia diz que nós vamos ser anjos, e a Bíblia diz que os anjos são de estatura maior do que nós, significando que você vai crescer um pouco mais. Detalhe, não vai ser mais carne, nem sangue, nem osso, mas vai ser anjo de Deus, sem sentir dor, morte, nem pranto, e vai morar com Jesus na Nova Jerusalém celestial de Deus, conforme Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Eu vim nesta oportunidade trazer o conhecimento da poderosa palavra de Deus e dizer para você que Jesus, ele deixou claro no livro do segundo Evangelho de João, depois do livro de Lucas, capítulo 1, versículo 12. Portanto, todos aqueles que o receberam, fez digno de ser chamado Filho de Deus, a saber, os que crer no seu nome.
Jesus disse em João 11, versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse em João 14, versículo 14, tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Logo, Jesus está abrindo o seu entendimento para você acreditar que Deus, o Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, fez tudo isso para abençoar a tua vida, para te fazer mais do que vencedor. Como diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu venho em nome de Jesus profetizar na sua vida bênção, vitória. Acredite, pratique a palavra de Deus e tu vai ver Deus agir. Sabe por que muitas pessoas não vê o agir de Deus na sua vida? Sabe por que você não vê Deus fazer feitos gloriosos na sua vida? Deus operar milagres, prodígios, maravilha na sua vida? Porque você não está seguindo as instruções de Deus. Se você passar a seguir as instruções de Deus, você vai ver Deus agir na sua vida. É igual o médico, quando passa a receita para você, ele diz, tu vai tomar durante 10 dias, de 6 em 6 horas, essa medicação. Depois que você finalizar, você passa aqui comigo e nós vamos fazer um exame e vamos dar o seu diagnóstico, ou seja, o resultado de todo este procedimento. Então você vai para sua casa e toma a medicação no primeiro dia, no horário certo. No segundo dia você tomou no horário errado. No terceiro dia você marcou outro horário por conta própria e tomou no horário mais errado ainda. No quarto dia você muda de novo o horário e toma novamente fora do horário de novo. Resultado, você não termina de tomar toda a medicação. Você diz, o remédio não é bom, o médico não é bom, mas na realidade foi você que não cumpriu as instruções do médico. Porque o médico é bom e os remédios são bons, mas você não teve o resultado lógico, porque você não tomou a medicação de 6 em 6 horas, no horário correto, como o médico receitou. Com Deus não é diferente. Dentro da Bíblia de Gênesis Apocalipse, Deus tem instruções para todos aqueles que crê nele, para todos aqueles que praticam a sua palavra, para todos aqueles que fazem a sua vontade, para todos aqueles que adoram e acreditam em Jesus Cristo. Para isso tudo, você precisa seguir as instruções. Você tem que orar, você tem que louvar a Deus, você tem que adorar a Deus, você tem que também invocar o nome do Senhor Jesus. Você tem que ser um praticante, uma pessoa permanente, como Jesus disse em João 15, versículo 7, se permanecer em mim e na minha palavra, tudo que você pedir será feito. Então, seja um verdadeiro praticante da palavra de Deus, independente de igreja e de religião. Você tem que ser um praticante da palavra de Deus. Se você for por religião, você vai ser manipulado e vai fazer as coisas que ele quer que você faça. Mas faça, como disse Jesus em Mateus 7, versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. O apóstolo Pedro disse para aqueles doutores da lei, para aqueles romanos que haviam lhe prendido, quando eles proibiram Pedro e João de falar do nome de Jesus, Pedro disse, melhor obedecer a Deus do que os homens. Então obedeça a Deus, obedeça a palavra do Senhor e Deus vai abençoar a tua vida de forma gloriosa. Seja um praticante do evangelho, seja um adorador, como diz em Romanos 4, versículo 20, que Abraão foi fortificado pela fé, dando glória a Deus. Então adore ao nome do Senhor Jesus. A palavra glória a Deus significa honrado seja Deus pelas obras que realizou. A palavra aleluia significa louvado seja Deus. Quando você diz glória a Deus, você está dizendo honrado seja Deus pelas obras que ele realiza. Quando você diz aleluia, você está dizendo louvado seja Deus. Então adore a Deus e Deus vai te fortalecer. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai transformar a tua história. Deus vai te perdoar. Deus vai mudar a tua história, como diz em Efésios 5, versículo 8. No passado ereis treva, agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Seja um filho de Deus na terra. Seja essa luz de Cristo. A palavra luz no hebraico significa sabedoria, inteligência e educação. Quando Jesus disse em João 8:12,
Aquele que estiver em mim saiu das trevas para a luz da vida. Jesus estava dizendo em Mateus 6, versículo 13 em diante, que nós somos a igreja, a luz do mundo, ou seja, o povo mais educado. Se você é um crente que é mal educado, que é zombador, que é um cara escarnecedor, você é treva, você não é luz, porque quem tem a luz de Deus é uma pessoa educada, que respeita todo mundo. Jesus era amigo dos publicanos e pecadores, e não existia uma pessoa mais respeitadora do que o próprio Cristo. Jesus só repreendeu os doutores da lei, que eram os crentes que estavam em treva e ignorância, e Jesus disse: vocês são o diabo, e Jesus repreendeu eles, raça de víbora. Por quê? Porque eles eram treva, eram os crentes ignorantes, mas os crentes luz, o crente educado, ele passa por todo ser humano, dando a paz do Senhor. E aquele que tiver a paz de Deus, a paz repousa sobre ele. Aquele que não tiver a paz volta para você, que a concedeu no nome do Senhor Jesus. Observe bem, preste bem atenção, que lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Observe bem a lição que o Espírito Santo está dando aqui para nós. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, havia trevas sobre a face do abismo. Treva no hebraico significa ignorância. Ignorância, símbolo do pecado. Ignorância é o próprio pecado. Ou seja, a Bíblia diz que o Espírito Santo movia, mas havia trevas sobre a face do abismo. Movia e não tinha resultado nenhum. Porque em treva você vai para um lado e para o outro e você não terá sucesso. Mas na luz você faz uma grande obra e vive coisas grandes da parte de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus criou o grande luminar, a lua, o sol, ele criou as estrelas. Depois, na luz, ele cria as árvores, os animais, os répteis, e cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Na luz, você faz parte de um grande projeto de Deus. Na luz, Deus criou grandes obras. Eu quero dizer, você que é cristão, você que acredita em Jesus Cristo, independente de religião, de segmento, de doutrinas, que é fora da Bíblia, eu quero te dizer, seja um servo de Deus, aonde você estiver, seja um praticante da palavra de Deus, seja um adorador a Deus. De manhã cedo, bom dia Espírito Santo, Pai amado, Deus querido, nos abençoa este dia, meu Deus, com saúde, paz, proteção, livrando de todo mal, provivendo para nós o pão de cada dia, Senhor, e assim, nos usando na oração, no louvor, na pregação, por onde passar, abençoa a vida de cada um, Senhor, que eu peço para mim, peço para todos, em nome de Jesus. Aí à tarde, boa tarde, Espírito Santo, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo e agradeça a Deus. À noite, boa noite, Espírito Santo, obrigado, meu Deus, meu Pai, por tudo, por mais um dia. Meu Deus, nos conceda mais e mais das tuas bênçãos. Assim, meu irmão, você vai estar conectado com Deus e você também precisa ir para a igreja, você precisa se congregar, precisa estar na casa de Deus, porque lá é o local ideal para louvar, para orar, para bendizer o nome do Senhor, e ali vai ter pregadores, pregadoras, pregando o evangelho, e você vai aprender, porque Jesus disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado o que lê e o que ouve as palavras desta profecia. Então procure, observe se essa igreja está de verdade praticando a palavra de Gênesis Apocalipse. Não vá para uma igreja que ensina apenas um pouquinho, uma doutrina, uma coisa que você percebe que é só aquela coisa ali. Não, procure uma igreja, porque tem diversas. Desde a época de Jesus, amigos e amigas, já existia minas de igreja. Você vai ler Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, Jesus manda 7 cartas para 7 igrejas. Igreja em Efésio, em Esmina, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e em Laodiceia. Fora as demais igrejas que tinha, que nem nas cartas de Paulo em Coríntio, a igreja em Coríntio, a igreja em Gálatas, Gálatas era o nome de uma cidade, de um povoado, a igreja em Gálatas, a igreja em Efésio, Efésio era outra cidade, a igreja em Filipense, Filipense era outra cidade, em Colossense era outra cidade, em Tessalonicense era outra cidade. Então tinha igreja para todo quanto era lado.
igreja a qual você vai ler todas essas cartas e vai ver o perfil, as características, as doutrinas dessas igrejas. Mas Jesus mandou a mensagem para todos eles: se arrepender dos seus pecados e praticar a sua palavra. E no final, Jesus diz em Apocalipse 2, versículo 7: ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Apocalipse 2, versículo 11, Jesus disse: ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, não passará pelo dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Jesus disse: ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, darei uma pedrinha branca com novo nome que ninguém sabe, só aqueles que o recebem, e darei do maná que está escondido no céu. Apocalipse 2, versículo 26, Jesus disse: darei autoridade sobre as nações, ao que vencer. Apocalipse 3, versículo 5, Jesus disse: ao que vencer, darei vestimentas brancas, não riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 12, Jesus disse: ao que vencer, farei coluna do templo do meu Deus, escreverei o nome da cidade do meu Deus, escreverei o nome do meu Deus, escreverei o meu novo nome. Apocalipse 3, versículo 21, Jesus disse: ao que vencer, assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono de meu Pai. Para todas as igrejas, Jesus pronuncia a palavra ao que vencer. E como você vai vencer? Vai ser praticando a palavra de Deus, orando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, amando o próximo a si mesmo, como Jesus disse em João 15, versículo 12: esse mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Como Jesus disse em Mateus 25, versículo 31 ao 41, tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, nu, me deste vestir, doente na prisão e foste me ver. Quando foi, Senhor, que eu fiz isso para ti? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Aí ele continua dizendo: tive fome e não me deste comer, sede e não me deste beber, nu me deste vestir, doente na prisão não foste me ver. Quando foi, Senhor, que eu não fiz isso para ti? Quando não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Gálatas capítulo 5, versículo 14 está escrito: toda a lei foi resumida em um só princípio da lei: amarás o próximo a ti mesmo. Então, eu quero mandar um recado de Deus para todos os líderes das igrejas, para todos que estão na frente da obra de Deus. Você que não está praticando a palavra de Deus, você vai prestar conta com Deus, como diz em Hebreus 13, versículo 17. Obedecei vossos pastores a qual velam pelas vossas almas e onde dá conta delas. Vocês vão dar conta de todas essas almas. Você que não ensinou a palavra de Deus direito, você que pegou o dízimo. Para quem não sabe, está escrito na Bíblia: o dízimo é para manter a casa de Deus, é para manter os levitas, é para manter os órfãos e viúvas, é para manter o pastor, o sacerdote, é para manter ele, e é para manter também os necessitados. Ou seja, o pastor que está pegando todo esse dízimo e comendo todinho sozinho e não está fazendo o que a Bíblia manda, você vai prestar conta, tá? Você está aí andando de carrão, está vivendo a sua vida toda lavante, tá? E você que não está cumprindo o evangelho. Você pode desfrutar dessas bênçãos? Pode, mas você não pode pegar na outra parte do dízimo. O dízimo não é todo seu. A parte do dízimo você tem que aplicar na obra do Senhor, tá? Então eu quero ser homem de Deus para a tua vida. Se você está cometendo esse erro, pare e se conserte na presença de Deus e faça. Você que é líder, pega o dízimo, tira a parte que é para manter você, beleza? Tira a parte que é para manter a casa de Deus, tira a parte que é para manter os levitas, os músicos, os cantores, tira a parte que é para manter os órfãos e viúvas. Não importa se o órfão ou a viúva está recebendo um benefício do governo, não importa, é para tirar do dízimo e manter lá onde você pastoreia, onde você está comandando, na cidade que você está sendo líder. Lá aquelas ovelhas todinhas, tanto os membros como não membros, são ovelhas sua. E você tem que cuidar de todas elas, porque você vai prestar conta do sangue de todas elas se você não pregar o evangelho direitinho e viver a palavra de Deus. Porque Jesus vai usar isso no dia do juízo. Tive fome, tu não me deste comer. Tive sede, tu não me deste beber. Tive nu, tu não me deste vestir. Até veste você tem que dar. Mas como funciona isso? Aonde você está liderando, você vai procurar quem é o pai de família que está desempregado. Então, as pessoas que estão desempregadas, você tem a missão, a incumbência de ajudá-lo. De ajudar esta pessoa com cesta básica, com calçado, com veste e conseguir um emprego para esta pessoa. E aí essa pessoa empregada vai estar bem, aí você parte para ajudar outras pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão doentes,
E às vezes o pouquinho que ganha não dá para tratar a saúde. Você, como líder de uma igreja, você tem do dízimo para ir lá comprar o remédio para essa pessoa, pagar a consulta ou ajudar esta pessoa no seu tratamento. Você deve fazer essa parte, porque Jesus vai dizer: estive doente e não foste me ver. Ou seja, você precisa ajudar todas essas vidas. Aí essa pessoa está ali, está desempregada, está pobre, não tem condição de comprar roupa, está com aquelas roupinhas ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e você tem também como ir na loja. Não é comprar daquela roupa lá que está no seu guarda-roupa, sem fresticé, sem botão, rasgada, e você vai dar a roupa rasgada para as pessoas. Isso é uma vergonha, tá? Dar uma roupa que não presta para os outros, tá? Se não presta para você, não presta para ninguém. Então compre uma roupa nova e dê uma roupa nova, uma roupa que preste, tá? E se você for dar uma roupa sua que você usou e não está usando mais, tá boa, beleza. Então dê uma roupa que preste. Mas roupa rasgada, sem botão, sem fresticré, não presta, joga no lixo. Porque Deus vai prestar conta com você de tudo isso. Então, quem está fazendo a obra de Deus tem que entender esta verdade, tá? Então, no Antigo Testamento era utilizado esse hábito de devolver o dízimo. Hoje, essa prática é certa, tá? É certa. Você deve dizimar e ofertar, sim. É certa essa prática. Mas agora no Novo Testamento, hoje também, se eu não dizimar, se eu não ofertar, eu estou certo? Está certo também. Por quê? Porque Deus transportou o material para o espiritual. No Antigo Testamento, Deus se manifestava no santuário lá. Então, o que acontece? Hoje, aqui na época da graça, quem é o santuário de Deus? É você. Por exemplo, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que somos o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Hoje Deus habita em você. Quem é o santuário de Deus? Você. O dízimo é para manter a casa de quem? De Deus. Observe bem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos nação santa, propriedade peculiar de Deus, sacerdócio real. Quem é sacerdócio real? Por que real? Porque Jesus é rei dos reis, você é filho de Deus e você é sacerdócio real. Jesus é sacerdote por ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É Sem, filho de Noé. E toda a descendência que vem de Sem, desde Adão e Sem, Abraão, Isaac e Jacó, Judá, da tribo de Judá, que vem até Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, o rei dos reis da tribo de Judá, sacerdócio por ordem de Melquisedeque, sacerdócio real, porque Jesus vem da linhagem real de rei, ele é rei dos reis, e nós, filhos de Deus, somos príncipes de Deus. As irmãs são princesas de Deus, somos sacerdócio real. Então você é sacerdote do seu corpo, você é sacerdote do seu corpo é santuário de Deus, ou seja, o dízimo é para manter o sacerdote, você é sacerdote do seu corpo é a casa de Deus, é o santuário de Deus, onde Deus habita, o Espírito Santo habita dentro do corpo do servo de Deus, da serva de Deus, do filho de Deus. Observe bem, a Bíblia diz em Hebreus 8:10 que Deus escreveria na tábua do coração a sua lei, ou seja, agora está escrita na tábua da lei, na tábua do seu coração e na mente. Deus escreve a sua palavra. Por isso que Jesus disse, né, que a boca fala daqui que o coração está cheio. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Então, quem tem a palavra de Deus na vida vai pronunciar palavras verdadeiras, palavras justas, palavras honestas, palavras da parte de Deus. Tudo que é positivo, como diz em Filipenses 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é santo, nisso pensai. Então, a palavra de Deus está na sua vida, aliança, no coração, no pensamento, está escrito na tábua do coração a palavra, a lei de Deus. E a lei de Deus foi toda resumida em um só princípio: amar o próximo a ti mesmo. Se eu estou comendo aqui coisa boa, eu quero que o meu próximo coma. Então, não precisa as pessoas virem se humilhar para você, dizer: eu estou desempregado, me ajuda. Você que é um líder, é você que tem que ir lá na região que você comanda. Na região do outro lá, é o outro que vai se virar lá. Então, na sua região, você tem que procurar quem são os que estão desempregados, para você ajudar os que estão desempregados, para os que estão pobres, necessitados. Você tem que ajudar. Na época dos discípulos, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a igreja vivia em oração, em comunhão e no partir do pão. E todos haviam temor de Deus.
e cresceu em todas as dimensões. E nenhum havia necessidade. Por quê? Porque eles amavam o próximo a si mesmo, porque eles cumpriam as ordens de Deus. E para vocês hoje, em pleno século 21, que está como líder da igreja, se você não quer cumprir, saia daí, porque você vai prestar conta. Deixa quem quer de verdade cumprir a palavra de Deus. Para de ter o olho gordo e tá na frente da obra só para ganhar dinheiro, fazer as pessoas ser manipuladas por você e fazer só o que você quer para atrair, para dizimar, ofertar para você comer do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor, andar em carro, indo para as praias e desfrutando de tudo de bom e você deixando os demais sofrer. Tu vai prestar conta com Deus. Tu pode acreditar que aí tu pensa que está enganando todo mundo, mas não está enganando Deus e nem os profetas. Os profetas estão sabendo que você está fazendo errado e você não está nem aí para nada. Então para com isso, porque Deus nos usa para alertar você para fazer a obra de Deus correta. Em o nome de Jesus Cristo, eu estou orando com o rosto no chão, com os pés curvados aos pés do Senhor, intercedendo pelo Brasil, pelas demais nações, para levantar homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus, para fazer tudo o que Jesus tem ordenado, como Jesus disse em Mateus 28, versículo 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que vos tem ordenado. Na época de Jesus, Jesus estudou na escola do Talmud. Jesus se tornou um talmudim, Jesus se tornou um rabino, um mestre, um doutor da lei, mas ele estudou na escola. Os pais judeus, na época de Jesus, colocavam seus filhos de 6 a 10 anos para estudar na escola do Talmud, de 6 a 10 anos, e aprender os primeiros 5 livros da Bíblia, chamada Torá, o Pentateuco, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros narram os 613 preceitos da lei e o decálogo, que é os 10 mandamentos. Também narra nesses 5 livros como Deus criou os céus e a terra, como Deus criou todas as coisas, como o pecado entrou no mundo, quem eram os patriarcas, os sacerdotes, os profetas, quem era a lei de Deus, como era a lei de Deus. Ou seja, nos 5 livros, as crianças de 6 a 10 anos estudavam 4 anos e aprenderia todos esses detalhes. E de 10 a 14 anos, eles iam aprender os livros históricos, que depois de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, vinha o livro, o 6º, que era Josué, o 7º, que era o livro de Juízes, o 8º, que era o livro de Ruth, o 9º, que era o livro de 1 Samuel, e o 10º, o livro de 2 Samuel, o 11º, o 12º, 1 e 2 Reis, o 13º e o 4º, 1 e 2 Crônica, né? O livro de Esdras e de Neemias e de Esther. Esses 12 livros narra a história do povo de Israel, onde todo mundo ia saber os feitos de Deus, o que Deus operou no meio do seu povo escolhido, do seu povo amado, o povo de Israel, é o povo de Deus. E também, né, eu aprendi os livros poéticos, que depois de Esther, é o livro de Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Esses são os livros de louvores, de cântico, de melodia. Por isso não é correto chamar capítulo nem versículo. No livro de Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares é número e verso. Foi contada essas histórias, esses feitos, através de cântico, de louvores. É a harpa cristã do Antigo Testamento, possamos dizer assim. Também eles tinham que aprender o livro dos profetas maiores. Quais são os livros dos profetas maiores? Depois de Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são chamados profetas maiores. Por quê? Porque profetizaram grandes mensagens de Deus. E depois aprenderia também tudo sobre os profetas menores, que depois de Daniel é o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12 profetas escreveram 12 livros. Esses 12 profetas são chamados de profetas menores porque profetizaram pequenas mensagens de Deus, mas que são poderosas para salvar o mundo inteiro se crer, se acreditar na palavra de Deus. Observe bem que com 14 anos, de 10 a 14 anos, mais 4 anos de estudo, aprenderiam livros históricos, poéticos e proféticos, profetas maiores e menores, e se tornaria um talmudim, ou seja, um discípulo, e andaria com os doutores da lei a um passo de se tornar um doutor da lei, ou seja, alguém que conheça a palavra de Deus de verdade, alguém que conheça a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse,
sem retalhos, sem pedaceiras, sem doutrinas formadas só aquela cuba. Não, era a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, pessoas que conheciam o reino de Deus, as normas do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Então observe bem que Jesus Cristo, ele, em Mateus capítulo 10, chamou os 12 discípulos e deu instruções aos discípulos dizendo: ide de cidade em cidade, de casa em casa, anunciando o reino do céu, a palavra de Deus. E a casa que receber, saudai com a vossa paz. A casa que não receber, sacudi o pó da sandália. E Jesus deu instrução aos discípulos para fazer a sua obra, como diz em Mateus 28 e 18, versículo 19. Em 18 ele recebe todo o poder nos céus e na terra e diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. Então é ordem de Deus. Você, pastor, que está na frente da obra, você, líder da igreja, de outras religiões, que está como líder, e não discipulou as suas ovelhas, o seu rebanho, não ensinou eles a conhecer a palavra de Deus, Jesus disse, está escrito, Jesus disse: erro por não conhecer as escrituras. Tem muita gente aí no mundo errando, fazendo as coisas erradas, porque não conhece a palavra de Deus. Jesus disse por intermédio do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 4, dizendo: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Observe bem, as pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, é por isso que estão errando. A pessoa que conhece a palavra de Deus tem temor de Deus, tem respeito, tem reverência, é luz de Deus na terra, tem educação. Pois não, por gentileza, olá, tudo bem? Por favor, a paz do Senhor Jesus. Tem educação de Deus, não anda zombando de ninguém, não anda escarnecendo de ninguém, não anda desejando a posição de ninguém, não anda sendo uma pessoa perversa. Você não vai para o céu se você tem esse tipo de atitude. Você só vai para o céu se arrepender e largar esse vício, largar essas obras ruins. Se você não largar isso, você vai perecer, perdendo todas as bênçãos por ser uma pessoa ignorante, por ser uma pessoa arrogante. Mas se você, eu vou falar de mim mesmo, eu tenho muitos anos, mais de 22 anos que sirvo a Deus, eu nunca zombei de ninguém, eu nunca humilhei ninguém por um prato de comida, por nada. Eu sempre respeitei as pessoas, eu sempre dividi meu pão de cada dia, minhas roupas, minhas vestes. Eu sempre ajudei pessoas a arrumar emprego. Eu tive empregado em uma empresa e arrumei emprego para várias pessoas. Eu mesmo que ia ver as pessoas estarem desempregadas, falava com o meu patrão e arrumava emprego para as pessoas. Então é isso que Jesus nos ensinou, ser uma bênção de Deus. Em Gênesis capítulo 12, Jesus disse do 1 ao 3 para Abraão: "Se tu uma bênção". Você tem que ser a bênção de Deus na terra, você que tem que ser a luz de Deus na terra, você que tem que ser um servo de Deus na terra, você que tem que ser um filho de Deus na terra, você que tem que ser um profeta de Deus na terra, você que tem que ser esse instrumento de Deus na terra para abençoar vidas e famílias, para ser um canal de bênção. Você é escolhido por Deus, porque Deus dará oportunidade para todo mundo igual, não tem ninguém diferente de ninguém. Deus ama a todos, por isso que ele disse em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça, Deus quer que todos sejam abençoados. Eu vim hoje, em nome de Jesus, transmitir essa mensagem de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer, leva a sério as coisas de Deus, tá? Independente, meu amigo, minha amiga, você que conhece a palavra, não fique nesse ambiente que estão te humilhando, que estão te perseguindo, que estão querendo o seu mal. Jesus disse: quem não é por nós é contra nós, quem com a gente nós juntos espalha. Se afasta dessas maldições, sai de perto dessa imundiça, vai para lugares de pessoas que vão te honrar, te respeitar. E Deus, o próprio Jesus, disse para Abraão: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus vai te guiar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Deus peleja pelos seus filhos, Deus dá vitória para quem tem compromisso com Ele. Não se preocupe, na hora certa Deus age por você. Muitas pessoas vão se arrepender do que falaram de você, muita gente vai se arrepender do que fizeram mal para você, e você tem Deus na vida para perdoar. Perdoe essas pessoas. Se eles não procurar para perdoar, Deus vai tratar com eles, não se preocupe com isso. Deus é quem age pelos seus filhos, Deus é quem peleja por nós. Então, meus amigos,
eu quero fazer nesta hora uma oração em prol da sua vida, mas quero dizer-lhe para você, mais uma vez esse texto, João 15, versículo 7, disse-lhe Jesus, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, tudo o que pedirem será feito. Eu quero fazer uma oração, um clamor em prol da sua vida, porque a palavra de Deus no livro de Timóteo está escrito, ora por todas as pessoas, ora pelas autoridades. Então vamos orar por todos, vamos clamar por todos. Efésios 6:18, orai a tempo e a fora de tempo. Então vamos levantar uma oração, vamos levantar um clamor. Espírito Santo, Pai querido, Deus Altíssimo, viemos, Senhor, invocar o teu santo nome na pessoa de Jesus Cristo, Filho do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Filho do Deus Criador dos céus e da terra. Nós vemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, clamar pela tua ajuda. Nesta hora, meu Senhor, visita aqueles que estão fracos, como diz em Abacuque 3,19, que o Senhor é a nossa salvação, a nossa fortaleza. Fortalece, Senhor, os que estão fracos. Ó Deus, os que estão sem direção, os que estão sem rumo. Em João 14,6, o Senhor mesmo disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ti, Senhor Jesus. Guia esta pessoa no teu caminho, na tua palavra, na tua vontade. Ó Deus, se esta pessoa está em trevas, está em ignorância, ó Senhor, como diz em João 8,12, tu és a luz do mundo, e aquele que estiver em ti saiu das trevas para a luz da vida. Meu Deus, conceda luz para a vida desta pessoa, como diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ó Deus, ilumina a vida desta pessoa, e assim, meu Pai amado, para esta pessoa, meu Deus, que está desprotegida, como diz no Salmo 91, verso 11, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guardem todos os teus caminhos, como diz no Salmo 34, verso 7, os que temem o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os livra. Ó Deus, vai protegendo, Pai querido, como diz em Isaías 58, versículo 8, você que está enfermo, lá está escrito dizendo, então romperá a tua luz com a alva, a tua cura brevemente brotará, a justiça de Deus irá diante da tua face, e a glória de Deus na tua retaguarda. Deus está na tua frente como justiça, atrás Deus está com a sua glória, o seu poder, a sua Shekinah para te proteger. Deus garante a cura. Isaías 53, versículo 5, Jesus foi transpassado pelo nosso pecado, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus perdoa o pecado deste homem, desta mulher, Senhor, que cometeu coisas absurdas, mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor perdoa de todos os pecados, que o Senhor santifica de todos os pecados. Ó Senhor, perdoa, Senhor, como diz o profeta Isaías, ainda que o pecado dele ou dela seja vermelho como carmesim, lá a tua palavra diz que o Senhor vai perdoar e vai deixar ele branco como a neve. Assim, Espírito Santo, dizendo que está perdoado, como diz em Miqueias 7,18, que o Senhor joga no mar do esquecimento os nossos pecados, as nossas iniquidades, e dele não se lembra mais. O Senhor Jesus se manifestou como um Salvador do mundo, Pai querido, para nos perdoar, para nos fazer nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5, versículo 17, os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Ó Senhor, realiza o sonho dele, realiza o sonho dela. Ó Deus, abençoe os projetos ideais dele, os projetos ideais dela, Senhor, de todos os teus filhos, todas as tuas filhas, todos os que te servem, todos os que creem em ti, todos que te adoram, todos os que te louvam, todos que bendizem o teu santo nome. Ó Deus Altíssimo, nesta hora eu quero te pedir, Senhor, estende tua mão forte e poderosa, continue nos usando, Senhor, os verdadeiros pregadores que não falam heresia, que não falam meninice, que não fala coisa com coisa, que não fala de si mesmo, que gosta, que pensa, que acha, mas fala, Senhor, o que está escrito na tua palavra. Fala a tua palavra do jeito que ela pede, do jeito que ela manda, do jeito que ela ordena. Ó Senhor, usa, levante um exército de homens e mulheres compromissados com a tua palavra, meu Deus, para pronunciar o verdadeiro evangelho, como o Senhor disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho
Evangelho a toda criatura. O Senhor deu ordem para pregar o Evangelho e não, Senhor, e falar das coisas desta vida, deste mundo, mas anunciar o Evangelho de salvação, de perdão, o Evangelho do arrebatamento, o Evangelho do juízo final, onde o Senhor vai julgar cada um segundo as suas obras, o Evangelho da Nova Jerusalém, a cidade santa, onde não haverá dor, morte e pranto, onde vamos viver contigo eternamente, onde o Senhor vai nos abençoar e vai estar conosco para sempre. Ó Deus Altíssimo, nesta hora, Pai querido, eu levanto esta súplica, esta oração, este clamor, em prol destas vidas, Senhor, em prol dessas pessoas, meu Deus, em prol de cada brasileiro, de cada nação, de cada ser humano. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, Pai querido, opera o teu grande querer, a tua grande vontade, ajuda cada um, Senhor, meu Deus, grande é teu amor, tua graça, a tua misericórdia, estende tua mão forte e poderosa, ó Espírito Santo, meu Deus, toma primazia no nosso olhar, nosso falar, no nosso ouvir, no nosso andar, na nossa vida. Ó Senhor, nos guia na tua palavra, na tua vontade. Meu Deus, está escrito em João 16, versículo 8, que o Espírito Santo veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convence, Senhor, convence, Deus Altíssimo, convence, Espírito Santo, a cada um do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, faz o teu querer, tua vontade, Senhor. Eu ministro bênção sobre a tua vida. Toma posse, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Acredita, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua história. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, na pessoa do Espírito Santo, Ele te ama e tem bem sobre a tua vida. Te apega com Jesus, seja um servo de Deus, seja um filho de Deus, toma posse da vitória. Eu profetizo bênção na tua vida, eu profetizo vitória na tua vida, eu profetizo cura, saúde, proteção, fortalecimento, realizações de sonho, sucesso nos projetos ideais. Eu profetizo que Deus está colocando amigos e amigas, pessoas verdadeiras, irmãos ao seu lado, para estar aí se alegrando com a tua bênção, com a tua vitória. Eu quero te dizer que Deus não vai julgar ninguém nesta terra, não é por família, não é por pai, mãe, avó, não, é cada um segundo as suas obras, como diz Apocalipse 20, versículo 12, que abrirão-se os livros, abrirão-se outro livro que é o livro da vida, e serão julgados cada um segundo as suas obras. Jesus disse que chegaram ali a sua mãe, as suas irmãs, seus irmãos, estão aí tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs. Jesus, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, você é que tem compromisso com Deus, é a fé individual, não importa se o pai, se a mãe, se o avô, se um parente não crê, não quer, mas você pode ter, isso é livre para todos, você pode crer, você pode adorar, você pode servir a Deus, é você e Jesus Cristo. Não adianta o ser humano criar norma, inventar coisa dentro da Bíblia, usando algum tópico para criar esse tipo de coisa. Não é por família, mas é um por um, cada um segundo as suas obras. Então, eu quero te pedir, você não desista dos seus familiares. Ora por eles para Deus libertar, salvar. Se eles não quiserem, não deixe a sua fé em Cristo. Não pare de adorar. É você e Deus. Não se preocupe que Deus está preparando o melhor para a tua vida. Deus está preparando o melhor para a tua história. Só que vai sair de perto de ti a doença, o vício, os males, todas as coisas que não prestam. Vai ser retirado. Você vai largar as trevas e vai ser luz de Deus na terra. E eu quero te dizer, meu amigo, você que está em pecado, em falha, você que falhou, você que foi ignorante, ainda há esperança para você. Volta para Jesus, volta para Cristo e seja uma bênção na parte de Deus, e que Deus use de misericórdia contigo, que o grande amor de Deus seja alcançado por intermédio da palavra de Deus a sua vida, e você dê a volta por cima, você seja liberto, seja transformado. Desejo tudo de bom para toda a raça humana, e você diga glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus, na pessoa querida do Deus Altíssimo e do nosso Pai Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estende a mão assim, ó, de forma que vai receber as duas mãos. Estende assim, e eu vou dar as bênçãos apostólicas. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a consolação do Espírito Santo seja com todos, povo de Deus, não só hoje, agora e para todos sempre. Amém e amém, Jesus.
toma posse da vitória. Jesus te ama. Eu, pastor Erivaldo Rocha, Erivaldo R., estarei orando por você. Então, meu irmão, tome posse da vitória. Pega todo este vídeo, compartilha no seu Facebook, compartilha, tá? No seu WhatsApp, nos grupos, compartilha, tá? Nas suas redes sociais. Eu quero te dizer, tá? Que você venha também ser esse instrumento de Deus para que todos conheçam o Evangelho, para que você seja essa bênção de Deus. Erivaldo R. agradece toda a sua atenção, independente de qualquer religião. Quero te dizer para você, medite na palavra de Deus, porque Deus só tem bênção para todos nós. Glória a Deus por tudo! Muito obrigado,